Olá, pessoal. Bom, nós já estamos em maio, né, chegando aí na segunda semana de maio, já quase, e daqui a pouco esse semestre emergencial termina, e eu queria ir encaminhando algumas coisas com vocês, né, para a gente poder pensar num instrumento de avaliação dessa disciplina, e que também fosse uma maneira de vocês darem uma parada para pensar no que nós estamos estudando, no que nós estamos tentando aqui construir com vocês, né, que pretendem ser arqueólogos, arqueólogas, ao mesmo tempo que a gente possa ter um olhar para o presente, para o que está ocorrendo hoje no mundo, né? Não necessariamente a pandemia de coronavírus em particular, mas um aspecto mais geral que eu tenho estudado nos últimos tempos, me preocupado muito, lido, né, e assistido muito material pela internet, lido artigos, lido livros. Me refiro claramente à questão do que eu chamo a digitalização da vida. O que significa isso? São todos os processos que iniciaram com a revolução digital, desde os primeiros momentos em que foi possível, por exemplo, criar o pixel em movimento ou o ponto em movimento na tela. Isso foi lá ainda nos longínquos anos 70, virada para os anos 80, quando foram feitas as primeiras experiências que deram origem ao mouse. Vejam aonde eu estou voltando lá atrás, né? Essa ideia de um movimento na tela, que depois se transformou, né, na revolução da informática e chegou até os games, né, os games que eram jogados na televisão, nos aparelhos de televisão, e depois nos personal computers, os PCs, né, os computadores que são com gabinete, com desktop, né, com mesa, como nós dizemos no Brasil. E de lá para cá, né, essa revolução digital que iniciou como algo que tinha um caráter duplo de entretenimento, né, assim como era a televisão, como era o rádio, né, que tem o caráter de entretenimento, embora seja um meio de comunicação de notícias, informações em geral, rádio e televisão são essencialmente entretenimento, né, para as pessoas, né. Também os primeiros anos da divulgação, né, da expansão da informática se deu por esse duplo viés, né. Você tinha o entretenimento com os games, né, os famosos games, a série Atari, né, e o Odyssey, né, e todos os outros que vieram depois, até chegar nos atuais Playstations e outros mais desenvolvidos, né, os jogos online, enfim. E essa revolução, ela vem se acelerando nas últimas décadas, né, ela é presente na vida de todos vocês, na minha, né, tanto ela é presente que nós estamos aqui, né, você nesse momento está me vendo por um instrumento digital, por um meio digital, né, e isto tem um impacto tremendo na nossa existência contemporânea, né, isso vocês podem perceber, mudou o mundo do trabalho, mudou o mundo das relações afetivas, mudou o mundo da arte, mudou o mundo da ciência, mudou tudo, todos os aspectos do ser humano na sua existência, saúde, educação, cultura, economia, todos os aspectos foram impactados por essa tecnologia. Quando isso acontece, e não é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece, nós temos aí uma etapa de transição, né, em linhas gerais, porque algo novo vem se esboçando, vem se desenhando. Não sabemos ainda exatamente como vai ser esse mundo novo, né, exatamente o desenho final dele, quando ele, então, lá na sua maturidade no futuro, será talvez também substituído por outro modo de vida, né. Nós estamos migrando em alguns lugares de forma acelerada, em outros de forma mais lenta, mas estamos, no geral, migrando para uma relação digital entre os seres humanos. E isso não é pouco, isso tem uma importância muito grande, tanto para nós que estamos vivendo o início dessa experiência, como para aqueles que no futuro a viverão de forma muito mais intensa. E eu me arriscaria a dizer que não há mais como duvidar desse desenho de futuro. Você pode até não concordar no impacto da sua intensidade, talvez dizer, olha, Arthur, eu acredito que talvez não seja tão intenso como tu acha, talvez demore muito mais, mas dificilmente você poderá discordar de que há algo
movimento, né, ocorrendo no mundo, que se expande com força, que hoje atinge praticamente o mundo todo em escalas diferentes, de forma mais intensa nos países industrializados, com tecnologia de ponta, de forma intermediária nos países como o Brasil, como a Índia, né, e outros, e de forma um pouco mais lenta nos países que ainda são vistos apenas como fornecedores de matéria-prima, de recursos naturais ou de força humana bruta, que é a forma como o Ocidente costuma enxergar, por exemplo, o continente africano. Tá? Então, não há como a gente ignorar essa realidade e não há como nós, num curso de arqueologia, que é uma ciência que muitos acreditam que estuda o passado, tá? Eu não estou entre eles, num curso de arqueologia a gente possa ignorar o impacto dessas ferramentas, até porque elas também estão impactando fortemente a produção do conhecimento arqueológico, né? Vocês devem estar acompanhando o crescimento de instrumentos que são usados, por exemplo, para prospecção, para leitura de estratigrafia, para análise de material em laboratório, as impressões em 3D, enfim, há uma série de elementos hoje, né, que ainda não são tantos quanto serão no futuro, mas que já impactam a produção do conhecimento arqueológico e são todos eles vinculados à tecnologia digital. Sem falar no básico, que são as câmeras fotográficas digitais, né, que provocaram um impacto muito grande no registro arqueológico, né, na forma de registrar, na técnica de documentação arqueológica. Isso por um lado. Por outro lado, que é o que nos interessa aqui, em termos de patrimônio, memória, público, educação, tá, é o impacto que isso tem na própria constituição da memória, ou dos instrumentos que são úteis à memória, dos quais a memória se vale para se constituir e sem os quais ela não é capaz de se constituir. E entre esses elementos estão os elementos materiais e imateriais, mas aqui para nós, né, eu estou preocupado mais com os materiais, né, porque esses aspectos materiais são aqueles que, na maioria das vezes, arqueólogos e arqueólogas utilizam como seus objetos de estudo e podem resultar, como resultam muitas vezes, em patrimônios. Sejam patrimônios que são rapidamente assimilados pelo público como um local arqueológico de certa importância, como um sítio que acaba se convertendo em um parque arqueológico, ou um centro de visitação, um centro de interpretação, sejam os objetos que terminam em um museu, né, muitas vezes, então são também acessados pelo público, sejam objetos que muitas vezes permanecem apenas nas coleções dos laboratórios das universidades, dos centros de pesquisa, né, todos eles, de alguma maneira, são patrimonializados pela ação de arqueólogos e arqueólogas. Então, nesse sentido, os arqueólogos e as arqueólogas, assim como historiadores, historiadoras, museólogos, museólogas, antropólogos, antropólogas, são responsáveis por dar o respaldo, muitas vezes, para que um objeto qualquer, né, uma caneta, um objeto qualquer, seja assimilado pelas pessoas como algo que faz parte do seu patrimônio, logo identificado como algo constituidor da sua identidade ou da identidade de outro, que ele lhe considera diferente. Por exemplo, um visitante de um museu, um visitante estrangeiro, de um museu em uma nação africana, como o Congo, como o Zimbábue, né, como a Guiné. Então, esse visitante europeu, americano, asiático, vai a esse local, visita, vê aquele conjunto de artefatos da cultura material relacionada àquele lugar que lhe é diferente, que lhe é estranho, tá? E o entende como patrimônio. Não necessariamente seu, mas aquele patrimônio que identifica o outro e através do qual, então, ele se diferencia do outro. Assim como ele tem objetos que fazem com que ele construa a sua identidade, tá? E diga, então, isto aqui me representa, com isto eu me identifico. Então vejam que não é algo insignificante o resultado que o trabalho de arqueólogas e arqueólogas tem na constituição de uma memória, na constituição de uma ideia de passado, né? E que isso pode, de alguma maneira, interferir naquilo que está sendo entendido pelo observador. Da mesma forma, os arqueólogos e as arqueólogas também são responsáveis por construir o discurso, ou seja, a narrativa, a interpretação, a versão, né, de determinado processo histórico,
que muitas vezes se diferencia muito, né, de uma outra versão, de uma outra interpretação que não venha da área da arqueologia. E a arqueologia, por ser uma ciência, isso nós falamos logo no início, né, dessa disciplina, ela tem esse caráter de fala de autoridade, logo é reconhecido, né, por parte do povo, não por toda a sociedade, evidentemente há setores que cada vez mais, né, infelizmente, não reconhecem mais a autoridade da ciência em determinados assuntos. Já insisti aqui com vocês que a ciência não é a autoridade máxima de todos os assuntos, ela é autoridade no sentido de poder ter a autoria e a autoridade para poder falar sobre determinado assunto, né? Por exemplo, a esfericidade da Terra, por exemplo, né? Para ficar num tópico bem atual. Então, a arqueologia, ela constrói, né, um discurso sobre o passado, e isso também é um elemento que vem, né, ao encontro do que a memória se utiliza para ser estabelecida e consolidada e, o que é muito importante, transferida para a geração futura, que é essa questão que sempre envolve a ideia do patrimônio, que eu já discuti aqui com vocês. Afinal de contas, por que existe uma coisa chamada patrimônio? Na essência, é porque, uma vez que estes objetos ou elementos imateriais que constituem aquilo que uma pessoa diz é meu patrimônio, é nosso patrimônio, é coletivo, tá? De um determinado grupo, uma vez que esse processo acontece, uma das características da espécie humana é a ideia de passar isso à geração futura. As sociedades humanas, salvo melhor juízo, todas elas, desde que temos registro arqueológico, histórico disso, trataram de alguma maneira de constituir elementos de memória, registros que pudessem ser acessados pelos seus descendentes. É claro que uma das coisas mais comuns é a monumentalidade, né? Os monumentos que existem desde milhares de anos, né? Deixados aí como resquícios de outras sociedades do passado. Mas não apenas isso, né? Uma série de outros elementos, nem estou considerando aqui a escrita, né? Que é um dos centrais, desde o momento em que ela foi desenvolvida por sociedades humanas, de transmissão, né? De ideias de uma geração para outra. Mas não é a escrita o único elemento, muito menos o mais importante, né? Para fazer esta transmissão. Né? Então, vejam que há aqui uma carga de responsabilidade muito grande de quem atua nesses segmentos, né? Então, sempre insisto com isso, para você que quer ser arqueólogo, arqueóloga, né? Que o que você faz não é pelo seu prazer de fazer, mas é porque você está numa rede social que entende, em alguma medida, que precisa de alguém como você, né? Alguém que lida desse assunto. As pessoas que não lidam com esse assunto, elas atribuem a você essa tarefa. Elas confiam em você essa tarefa de organizar o passado, de apresentar uma interpretação. Por isso que diz, vamos chamar o historiador fulano para falar sobre a vida do Galileu Galilei. Vamos chamar o arqueólogo e a arqueóloga para falarem sobre os povos pré-incas. Né? Então, é dessa forma que a sociedade demonstra, né, que reconhece que algumas pessoas, a sua justificativa de estar na sociedade, produzindo algo que seja para o restante da sociedade, é exatamente essa. Né? Então, nesse sentido, eu queria que vocês parassem agora um pouco para pensar o que está acontecendo hoje, com a aceleração da digitalização e o que isso implica na enorme quantidade de registros que estão sendo produzidos todos os dias no mundo inteiro. Vamos pegar dois elementos básicos, né? Fotografias e vídeos. Vocês estão acostumados com isso. Muitos de vocês já são o que nós chamamos nativos digitais. Já nasceram na era digital, quase plena. Ou seja, alguns aqui são um pouco anteriores às telas touch, mas a maioria já convive com as telas touch desde tenra idade. Eu não, né? Eu sou do tempo que televisão... Eu sou pré-controle remoto, para vocês terem uma ideia. Né? Eu vi os primeiros controles remotos de televisão aparecerem no Brasil. E me lembro ainda que os primeiros tinham um fio que os conectava na televisão. Depois chegaram os controles remotos, literalmente remotos, ou seja, podiam se afastar muito do aparelho de televisão. Então, vocês que já, na sua maioria, convivem com o mundo digital,
não tem nenhuma dificuldade de entender quando eu falo a enorme quantidade de textos e, de vídeos e fotografias com os quais vocês convivem o tempo todo. Agora, com a pandemia, nós temos uma aceleração disso, sem dúvida, né? Todos os instrumentos digitais foram colocados a serviço de resolver os problemas que o isolamento social necessário acabaram provocando, né? Todos os problemas de distanciamento, de comunicações, né? De transmissão de dados, enfim, tudo aquilo que já existia foi potencializado pelo contexto da pandemia. E, muito provavelmente, depois que a pandemia passar, tudo isso que foi experimentado agora, né, como ampliação da velocidade disso, dificilmente vai recuar para o mesmo patamar que estava antes da pandemia. E aqui é um elemento que eu gostaria que vocês pensassem muito, né, junto comigo, e essa vai ser a avaliação de vocês. Eu gostaria que vocês me escrevessem, cada um de vocês, um texto que pode, se vocês quiserem considerar um paralelo, como se fosse uma redação, como aquela que vocês fizeram para o Enem, por exemplo. Ah, só que, se vocês quiserem ir além e produzir um texto de mais de uma página, não há nenhum problema para isso, não há limite para isso. Qual é a reflexão central que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês projetem, usando o que vocês conhecem, o que vocês compreenderam do papel que a ciência como a arqueologia tem para produzir patrimônios, ou seja, para ajudar que artefatos feitos por seres humanos se convertam em patrimônios de determinados grupos da sociedade, e isso os arqueólogos e arqueólogas fazem o tempo todo. Então, como que vocês observam esta característica que a ciência arqueológica tem diante de uma realidade onde nós estamos criando uma quantidade absurda de informações para o futuro? Eu gostaria que vocês, então, imaginassem, é um exercício de imaginação, como poderá ser este futuro que vai ter que lidar com esta quantidade de informações que nós estamos gerando hoje. Não entendeu? Vou dar um exemplo. Imaginem que vocês são um arqueólogo ou uma arqueóloga do ano de 2080, ok? 2080, daqui a 60 anos no futuro. Imaginem que vocês hoje, de 2020, lidam com registros feitos por arqueólogos e arqueólogas de 60 anos atrás. Então, ali em torno da década de 60, tá? Do século 20. Quando você analisa, por exemplo, um relatório de um arqueólogo daquela época, quando a gente vê todos os trabalhos que nos deixaram escritos e gráficos e desenhos e mapas e plantas dos arqueólogos da arqueologia processual, por exemplo, tá? Que foi muito forte, o seu auge foi nos anos 60, nos anos 70. Né? Vocês têm uma quantidade X de materiais para lidar e poder interpretar aquilo que naquela época foi descoberto e registrado por arqueólogos e arqueólogas. Da mesma forma que vocês têm um tipo de coleção de museu, que vocês conhecem bem, e quanto mais vocês avançarem na arqueologia vão conhecer mais, que são as coleções de museu, as coleções arqueológicas, que vocês hoje entram lá, por exemplo, no Museu Guild, né, bom, infelizmente o Museu Nacional do Rio de Janeiro passou pelo incêndio, mas o Museu Nacional do Rio de Janeiro é um exemplo, né, como qualquer outro museu que disponha, né, o Museu de Joinville, o Museu de Sambaqui, que disponha de acervos arqueológicos, assim como a nossa Reserva Técnica Lepã, né, dispõe de acervos arqueológicos na forma de material ósseo, cerâmico, lítico, ferro, louça, vidro, e você, então, né, entra nessas instituições, acessa o material que está normalmente embalado em caixas e que, no melhor dos casos, tem fichas, né, que acompanham o material, então você sabe a procedência, o sítio, a época, tem até pré-análises, muitas vezes esse material já foi analisado, né, e você trabalha com esse material de novo. Agora pensem, isso estou falando, então você está mexendo com uma coleção que está lá no Museu Guild desde os anos 60 do século 20. Agora você pensa daqui a 60 anos. O que a mais poderá ter nos acervos dos museus e dos centros de pesquisa e dos laboratórios que não apenas o registro fotográfico em papel, como era, né, foto em papel,
os registros por escrito, os cadernos de campos, diários de campos, relatórios dos arqueólogos e o material arqueológico. Pensem, o que mais poderá ter, além disso, diante da tecnologia, todas as tecnologias usadas agora, e como isso vai impactar, né, o trabalho dos arqueólogos e arqueólogas no futuro. E eu quero que vocês terminem essa reflexão me dando uma ideia do que vocês acham que isso significa em termos de quantidade de informações para pensar a memória. Vou dar mais um exemplo, então. Hoje, muitos estudam história da televisão, por exemplo. Tem pessoas que se dedicam a estudar a história da televisão brasileira. O que eles buscam? Eles buscam os primeiros registros que restaram, então tem ainda alguns videotapes, tem alguns filmes ainda, né, na forma filme, celulose, né, aqueles filmes plásticos, tem ainda isso guardado em alguns arquivos, tem os rolos, tem os equipamentos, tem as câmeras, né, as lentes, tem ainda algum ou outro resto de equipamento que era usado para revelar os filmes, né, tem os equipamentos de projeção, tudo isso cultura material. Numa determinada quantidade, né, e em alguns lugares do mundo, você encontra essas coisas. Então, quem estuda história do cinema e está interessado muito na história da técnica do cinema, tem uma quantidade de objetos e imagens que estão salvas, né, que podem usar para fazer seus estudos e apresentar os resultados. Agora eu quero que vocês imaginem daqui a 60 anos. Quero que vocês terminem pensando nisso. Que tipo de materiais e quantidade de material em áudio e vídeo que um pesquisador do futuro vai ter que manipular para poder fazer um estudo. Mais material, menos material, que tipo de material se for mais, né? E como fica a questão, por exemplo, do registro. Vou só lembrar para vocês que em poucos anos nós passamos de disquete para CD, de CD para HD, de HD para pendrive. E hoje os pendrives diminuindo cada vez mais de tamanho e agora, por fim, as nuvens, que não tem nem sequer o aspecto material de você guardar e dizer aqui neste pendrive está todos os arquivos em vídeo, em áudio que eu vou precisar guardar. Né? Não, agora ele está num lugar chamado nuvem, né? Que é um lugar que materialmente, para nós, imaginando ele não existe, embora ele exista materialmente em algum lugar, esses arquivos estão armazenados e quem lhe fornece esse serviço lhe dá o acesso a esse provedor em algum lugar do mundo, que pode ser lá na Tailândia, há lá um enorme computador que está armazenando esses dados todos, e isso é a chamada nuvem. Tá? Bem, então eu quero que vocês pensem nisso, porque fundamentalmente eu quero que vocês pensem que está mudando a forma de registrar os elementos que vão servir para construir em 2080 a memória dessa época que nós estamos vivendo. Ou em 2160, a memória dessa época que estamos vivendo. Eu espero que vocês tenham entendido o desafio que eu coloquei para vocês. É um desafio bem diferente do que vocês estavam esperando. Talvez fossem esperar que eu pedisse que vocês me explicassem o que é educação patrimonial, que vocês me explicassem o que faz um arqueólogo que faz de arqueologia pública. Não, o que eu estou propondo para vocês é um desafio diferente. Eu quero que vocês percebam que vocês estão desejando ser arqueólogos e arqueólogas num momento em que o mundo passa por o início de uma grande transformação. E eu estou entre aqueles que acho que tenho que preparar vocês para isso, porque eu também estou me preparando para isso. E uma forma muito importante é usar o exercício mental, a nossa imaginação, não apenas sair divagando numa folha, não é literatura e poesia, eu quero que vocês cruzem com todas as informações que eu vim trazendo para vocês aqui nas aulas anteriores, né, a ideia da ciência, da arqueologia, de uma legislação. Pensem que essa legislação vai ter que se desenvolver. A legislação, por exemplo, ela não fala sobre registros digitais. Será que isso vai ter que mudar? Se vocês acham que vai ter que mudar, vocês podem colocar no trabalho de vocês. Tá? E essa grande, então, provocação que eu faço para vocês, que vocês façam um exercício de imaginação, como se vocês fossem pensar o que vai precisar, que desafios vai ter, que fontes vai ter o arqueólogo ou a arqueóloga do ano de 2060, né, para fazer o seu trabalho de reconstituição da memória da pesquisa arqueológica, mas também pensando num grande desafio,
Que cara vai ter o Museu do Futuro? Pensem nisso. Essa é a tarefa que eu tenho para vocês. Vai estar aqui depois as instruções gerais aqui no AVA, com data de entrega, tá? E alguns detalhes mais, mas no geral já comecem a pensar desde agora, né, como vocês vão me descrever através de um texto onde eu quero que vocês usem informação e imaginação, o desafio de um arqueólogo ou uma arqueóloga no ano de 2060 trabalhando no Museu do Futuro. É um museu lá no futuro, é um museu que não existe ainda. Que tipo de museu ele vai ser? O que vai fazer um arqueólogo dentro dele? Como ele vai se comunicar com o público? E essa forma de comunicação muda alguma coisa em relação a tudo que a gente estudou até agora do que um arqueólogo e uma arqueóloga fazem em relação ao passado? Será que uma réplica impressa em 3D é a mesma coisa que uma ponta de flecha original? Pensem nisso. Esse é o desafio para o trabalho de avaliação dessa disciplina. Qualquer dúvida, sabem onde me encontrar. Aqui no AVA tem um espaço para dúvidas também. Até breve.